Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais no nosso quinto episódio de É fácil ser crente quando tudo vai bem? Como agir mediante a crise? Firmados na palavra e na confiança. A segunda reação prática é blindar a mente com as promessas eternas e não com as notícias ruins. Fé não é ignorar a realidade, é focar em alguém que é maior que a realidade e que construiu a nossa realidade, que é o nosso Deus, Cristo Jesus. Esse nosso estudo de hoje, ele vai conectar trechos bíblicos profundos que revelam uma verdade da confiança inabalável e da estabilidade espiritual. Em um mundo marcado por crises, mudanças repentinas, pressões visíveis, pandemias, epidemias, as escrituras apontam para um fundamento invisível, mas indestrutível. A fidelidade de Deus e a firmeza daqueles que decidem depositar nele a sua total dependência, colocar fé, dar crédito, confiar de todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento. Nesse dia de hoje, nós vamos aprender em quem depositar a nossa fé e como nos sermos guardados por ela, guardados por Deus, guardados por Cristo Jesus. Vamos embarcar em nossos textos bíblicos que nos ajudam. Vamos começar com Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Aqui, Isaías está deixando claro que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, ou seja, firme no propósito do Senhor, porque em ti ele confia. Todos aqueles que confiam em Deus, que confiam em Cristo Jesus, viverão em paz. No texto original hebraico, a expressão paz perfeita é construída com a repetição da palavra shalom, no caso, shalom, shalom. Quando alguém diz para você shalom, shalom, ela está dizendo paz perfeita. No pensamento semítico, a repetição é uma forma literária de expressar o superlativo absoluto, uma paz completa, transbordante e inabalável. O termo para o propósito ou mente refere-se à estrutura dos pensamentos, à inclinação da vontade. Deus se compromete a guardar, como em uma fortaleza, aqueles cujos pensamentos estão firmados, fixos, ancorados e dependentes do próprio Senhor, ou seja, do próprio Deus, e não das circunstâncias ao redor. Me leva a lembrar muito da história de Pedro. Pedro e os apóstolos no barco. Jesus ficou lá na margem do outro lado do rio. E os apóstolos devem ter pensado, o mestre vai arrumar a carona aí com qualquer um. Eu já imagino eles pensando assim, vambora, porque o mestre vai arrumar. Porque o próprio Jesus ele já tinha falado para eles que iria encontrar com eles no meio do caminho. Então, eles deviam pensar assim, vambora, se o mestre mandou, e é isso aí, vamos obedecer. E no meio do caminho, Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro e os apóstolos ficaram com medo, porque não é comum um homem andar sobre as águas. Então, por não ser comum, o que acontece? Eles ficam atemorizados, porque pensam que é um fantasma, e aí Jesus pega e fala, calma, sou eu. Tipo assim, calma aí, cara, vocês não estão vendo que sou eu, não? Não, é um fantasma. Todo mundo ficou com medo, achando que Jesus era um fantasma. E Pedro, audacioso, né? Chega e fala assim, mestre, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até você aí. Duvido que eu consiga. Ele foi testar Jesus Cristo. Jesus Cristo falou,
pode vir. E quando ele está indo, enquanto ele está com os olhos fixos em Jesus, nada acontece. Ele começa a andar e caminhar sobre as águas de fato. Só que aí ele começa a olhar as tempestades, os problemas à sua volta, o que estava acontecendo, olhou para o barco, falou, poxa, eu tô aqui, se eu voltar dá tempo de eu correr para não cair aqui dentro dessa água, desse mar todo. E aí o que acontece? Ele pega, desvia o olhar do mestre, do foco, e aí acontece o que acontece. Ele naufraga, e aí o que ele faz? Ele clama por Jesus. Mestre, me ajuda! Eu tô afundando! Jesus não topa, só pega na mão dele, levanta ele, bota ele no barco e vão para outra margem. E eles ficaram maravilhados e perplexos, porque como um homem anda sobre as águas e ainda manda outro homem andar em cima das águas ainda. Então, o que esse texto está querendo dizer é o seguinte: enquanto estivermos com os nossos olhos firmes e fixos em Jesus, a gente não vai naufragar, a gente não vai perecer. Jesus cuida dos seus, Jesus cuida dos seus filhos, Jesus e Deus cuidam dos seus discípulos, eles cuidam. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. E por sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros, Deus e Jesus não deixam acontecer nada. Mas para isso, precisamos manter os nossos olhos fixos e firmados nele. Aplicação. Quando o cenário econômico, profissional, familiar parecer caótico, a sua mente não precisa ser arrastada pelo desespero. Firme o seu propósito em Deus. Alimente seus pensamentos com as promessas dele e você experimentará uma estabilidade psicológica e espiritual que o mundo não consegue entender e nem tirar. O capítulo 26 de Isaías, ele é um cântico de vitória e a confiança entoado na terra de Judá. O profeta contrasta a cidade forte de Deus, cujas portas se abrem para a nação justa, com as cidades orgulhosas da terra que o Senhor derruba até o pó. O texto, ele alterna entre expressões de anseio, ansiedade, busca, profundo pela justiça. Buscamos muito a justiça divina durante a noite da aflição. E uma das primeiras e mais belas alusões à ressurreição e ao triunfo final de Deus sobre a morte no Antigo Testamento. Os teus mortos viverão. Mateus capítulo 7, versículos, nós vamos ler do 24 ao 25, ou 24 e 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem é a rocha da sua vida? Quem você está colocando como a rocha que sustenta a sua casa? Você tem colocado em bens, em carros, em dinheiro? Ou você deposita em Cristo Jesus? Quando construímos nossa fé na rocha que é Cristo Jesus, alicerçamos na rocha que é Cristo Jesus, independente das circunstâncias, independente da chuva, independente dos rios, independente dos ventos que sopram, tudo pode vir de contra a nós. Mas a gente se mantém firme, a gente se mantém inabalável, porque estamos firmados na rocha. Jesus ele encerra o Sermão do Monte com um forte contraste de engenharia espiritual. O homem prudente é aquele que possui sabedoria prática. A diferença entre a casa que resiste e a que desaba não está na ausência das tempestades. Ambas sofrem impacto implacável da chuva.
das enchentes e dos ventos. A diferença crucial e única está no alicerce invisível, a rocha, que Jesus define especificamente como a junção indissociável entre ouvir e praticar os seus ensinamentos. Aplicação. Crises severas testam os fundamentos de qualquer vida. Não basta acumular conhecimento bíblico ou enfrentar reuniões religiosas. Não basta acumular conhecimento bíblico ou frequentar reuniões religiosas. A estabilidade nas horas difíceis é o fruto da obediência diária. Construa sua rotina e suas decisões sobre a prática da palavra de Deus. E quando as tempestades inevitáveis da vida baterem contra você, sua estrutura permanecerá intacta. O capítulo 7 de Mateus, ele encerra o Sermão do Monte. Jesus inicia advertindo contra o julgamento do hipócrita, o cisco no olho do irmão, versus a trave no próprio olho, e ensina sobre a perseverança na oração. Peçam, busquem, batam. Ele apresenta a regra de ouro do amor ao próximo e propõe escolhas radicais. A porta é estreita versus a porta larga. E a árvore boa versus a árvore má. O capítulo, ele termina com um espanto da multidão diante da autoridade de Jesus, selada pela parábola dos dois construtores. Porque devemos alicerçar nossa fé naquilo que realmente importa. Cristo Jesus, Ele é a rocha, Ele é o fundamento das nossas vidas, o alicerce da nossa casa. Da nossa casa, que eu digo, o nosso templo espiritual, o nosso corpo, a nossa alma, é Cristo Jesus. Se não é Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, comece a colocar nas mãos de Cristo Jesus. Tudo, não é só uma parte, é tudo. Ele quer dominar, conquistar, construir tudo de forma saudável e visível na sua vida. Não só para você ver, mas para todas as outras pessoas verem quem é Deus na sua vida, quem é Cristo Jesus. Vamos para Salmos, Salmo 125, versículo 1. A geografia da inabalabilidade. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Este é um dos cânticos de Romagem, cantado pelos peregrinos que subiam a Jerusalém. O salmista usa uma metáfora geográfica poderosa. O monte de Sião não era o mais alto da região, mas era o símbolo de solidez, de escolha soberana de Deus e da sede do templo. O verbo hebraico para abalado, imote, evoca a ideia de vacilar, escorregar ou desmoronar. O texto garante que a confiança ativa no Senhor transfere a solidez do próprio Deus para o caráter do adorador, transformando em permanente no tempo e na eternidade. Aplicação. Mudanças de governo, crises de mercado ou rupturas de relacionamento podem fazer o mundo parecer movediço. Como areia movediça, sob os seus pés. Mas se a sua confiança estiver fincada no Senhor, você adquire estabilidade de uma montanha. Você não viverá o sabor das crises. Você permanecerá firme, convicto de que o seu Deus governa o universo. Nossa confiança não está nas circunstâncias, não está em nada externo, mas em quem está internamente dentro de nós. Devemos viver com Cristo Jesus mais e mais e mais dentro de nós, lendo as Escrituras
e aplicando em nossas vidas. Porque seremos provados por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente estuda, e até mesmo pelo que não lemos e pelo que não estudamos. Porque seremos provados. Mas se você lê e aplica, se torna mais fácil de quem não lê. Concorda comigo? Vamos pegar aqui uma pessoa que vive o evangelho e uma pessoa que não vive o evangelho. Uma pessoa que é crente, uma pessoa que não é crente. Pega a pessoa que é crente, pega a pessoa que não é crente. Claro, crente verdadeiro, que lê, estuda, entende e pratica. Pega uma pessoa que lê, pratica e vê como ela reage na aprovação, e pega uma pessoa que não lê e não pratica, como ela reage na aprovação. A pessoa que não lê e não pratica, ela se desespera, ela começa a olhar para o lado e falar: caramba, Deus, todo mundo prospera menos eu, caramba, Deus, todo mundo está feliz menos eu, caramba, Deus. Ela olha só as circunstâncias, só o que está fora, mas não olha para dentro de si, não olha que essas provações, elas são para moldar o caráter dela, para ela aprender e ela evoluir. E é desse jeito. Cristo Jesus, ele não fica longe da gente nas provações. Pelo contrário, ele está ali do lado, ó, só ouvindo, escutando aquilo que você está passando, aquilo que você quer entregar para ele te ajudar. Só que tem um tempo. Não é, como é que eu posso dizer, imediato. A gente tem que aprender antes. Aí o que nós devemos fazer? Entendeu? Para que a gente está passando por tal situação? Para assim a gente conseguir evoluir. Então, quando você estiver passando por provação, meu irmão, minha irmã, quando você estiver passando por provação, não tente olhar as circunstâncias. Olha aonde aquilo vai te levar. Olha aonde aquilo vai te impulsionar. Aonde aquilo vai ser benéfico para você. E aí a aprovação, ela se torna mais leve e passa mais rápido. Porque é aquilo, você já sabe como lidar. Você já sabe como reverter as situações. O Salmo 125, ele é um hino de segurança comunitária de curta extensão. Ele descreve a proteção de Deus ao redor do seu povo da mesma forma que as montanhas cercam Jerusalém. O autor ora para que o cetro da impiedade não permaneça sobre a terra dos justos, para que estes não se corrompam, e pede que o Senhor faça o bem aos homens de coração reto, enquanto decreta o banimento dos que seguem caminhos tortuosos. O salmo termina com uma bênção: paz sobre Israel. Para o nosso conhecimento, esses versículos, eles servem para nos mostrar que precisamos de Cristo Jesus, precisamos de Deus, precisamos alicerçar nossa fé. Porque quando alicerçamos, as coisas mudam de figura. Passamos a enxergar não como pobres coitados, mas passamos a enxergar como autores da nossa história, como autores das nossas escolhas. Porque é muito fácil culparmos a Deus pelas nossas escolhas. Muito fácil. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O sábio Salomão usa termos de forte apelo físico no hebraico. Confio, bet, traz o sentido primitivo de apoiar-se em todo o peso do corpo sobre algo seguro. Esse apoio deve ser integral de todo o coração. A proibição expressa não é se apoiar, segurar-se como em um cajado. No próprio entendimento, biná, discernimento, pureza humana, discernimento puramente humano, o ato de reconhecer exige intimidade, submissão e consulta a Deus em decisões.
O resultado é o próprio Deus aplainando e endireitando as trajetórias da nossa vida. Quando nos debruçamos no nosso próprio entendimento, em questão de que, não, eu não preciso ler as escrituras, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu dou esmolas, eu faço o bem aos meus colegas, aos meus vizinhos. Mas até onde você faz essas coisas? Jesus, ele deu o amor dele verdadeiro, o amor ágape, se entregando, se sacrificando. Será que o seu sacrifício tem sido para agradar a quem? A sua carne? Para você dizer que, não, porque eu ajudei a família CIS-PTO, porque a família CIS, ela é uma família que precisou da minha ajuda? Ou será que no seu íntimo, no seu secreto, você ora pelas pessoas, você confia em Deus? Porque é Ele quem dá a prosperidade para a gente poder ajudar, para a gente poder fazer. E é isso. Será que você não está se autopromovendo? Não, porque eu sou boa, eu vou à igreja, ou eu não vou à igreja, eu não preciso ir para a igreja para poder dizer que eu sou bom. Vá acreditando nisso. Pensei isso durante muito tempo da minha vida. E a gente precisa do povo de Deus. A gente precisa da igreja. A gente precisa se unir como igreja. E a gente precisa principalmente confiar no Senhor. Andar de acordo com o Evangelho. Fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Viver de fato a palavra de Deus. E não se dependurar na minha própria intenção, no meu próprio discernimento, do que eu acho que é bom. A inteligência e as estratégias humanas têm valor, mas se tornam armadilhas quando geram soberba. Diante de decisões profissionais complexas ou dilemas pessoais, não tome resoluções baseadas apenas na lógica humana ou nas suas emoções momentâneas. Ore, consulte as escrituras, coloque Deus no circuito de seus planejamentos e Ele guiará seus passos pelo caminho mais seguro. Provérbios capítulo 3 é um convite detalhado à sabedoria prática e aos benefícios da vida piedosa. O autor, ele elenca promessas de longevidade, paz e o favor divino para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. A sabedoria é descrita como uma joia de valor superior à prata, ao ouro ou até mesmo a rubis. O texto também aborda o valor pedagógico da disciplina do Senhor. Exorta a generosidade imediata com o próximo e adverte contra o estilo de vida e a mentalidade dos homens violentos e escarnecedores. Aprendemos muito nesse livro de Provérbios, Provérbios 3. Nós, aqui no canal, já estamos em Provérbios capítulo 20. Se você quiser, só buscar aqui que tem Provérbios capítulo 3 todo destrinchado, item por item, versículo por versículo, explicação por explicação. Salmos 46, versículo 1 e 2. O socorro no caos cósmico. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Este hino dos filhos de Coré abre com uma proclamação de segurança absoluta. Deus é chamado Machace, lugar seguro de abrigo contra a tempestade. E o Osh, força intrínseca, poder dinâmico, a expressão auxílio sempre presente, Ezra Betzarot, Nimsa Med Od. Eu não sei falar, né?
Aponta para o socorro que foi exaustivamente testado e achado, totalmente acessível e abundante em tempos de aperto. O salmista ele cria um cenário de colapso cósmico. A terra mudando de lugar e as montanhas desabando no oceano profundo para demonstrar a presença de proteção de Deus, que ela supera o pior do caos mais inimaginável. Deus, ele é nosso refúgio. Em quem você tem depositado o crédito da sua vida? Em quem você tem depositado força das suas escolhas? Quem tem sido o Deus da sua vida? Será que você mesmo? Será que suas escolhas? Devemos colocar nossa confiança em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Ele está sempre presente, a uma oração de distância. Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, a uma oraçãozinha de distância. Às vezes, nossas orações podem ser transcrevidas em formas de lágrimas. Às vezes a gente começa, Pai, e dali a gente se derrama em lágrimas. Quantas vezes me derramei em lágrimas, pedindo ao Senhor para que Ele me ajudasse, me livrasse das minhas pendengas. E Ele me livrou, me ajudou, cuidou de mim. Aplicação. Mesmo que as estruturas mais sólidas ao seu redor venham abaixo, como uma perda inesperada de uma estabilidade financeira ou uma reviravolta drástica em sua rotina, o medo não tem o direito de paralisar sua vida. Deus não assiste a sua crise de longe. Ele se posiciona como um escudo ao seu redor e uma força dentro de você. Faça o seu esconderijo nas horas de maior vulnerabilidade. Resumo 46 desse salmo. Salmo 46 celebra a presença de Deus como a segurança definitiva da cidade de Jerusalém contra o furor das nações inimigas. Enquanto a terra e os mares rugem, há um rio cujos canais alegram a cidade do Altíssimo. O poema descreve a intervenção soberana do Senhor que quebra o arco, despedaça a lança, queima os escudos no fogo e faz cessar as guerras até os confins do mundo. Esse texto ele traz a famosa ordem divina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, pontuando pelo refrão de que o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. É muito bom isso. 2 Coríntios 5, versículo 7. A ótica da fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nossas crises, nossos problemas emocionais não são nada, pois permanecemos firmes por causa da fé. É pela fé que vemos coisas impossíveis acontecerem. É pela fé que vemos o milagre da vida. É pela fé que vemos o milagre do Senhor em nosso caminhar. É pela fé que nos mantemos firmes e direcionados ao Senhor. Paulo resume neste versículo a orientação existencial do autêntico discípulo de Cristo. O verbo viver ou andar denota a conduta diária, o estilo de vida passo a passo. Ele estabelece uma antítese radical entre duas fontes de orientação. Pistos, fé, confiança convicta no caráter e nas promessas invisíveis de Deus, e o eidos, visão, aparência externa, o espectro da realidade puramente física e circunstanciais. O cristão não nega a existência dos problemas visíveis, mas recusa-se a governar por eles, escolhendo pautar seus passos
pelo que Deus falou e não pelo que está acontecendo à nossa volta. Em momentos de nossa vida, nós temos quedas. E muitas das vezes essas quedas, elas são cruciais para moldar o nosso caráter e nos ajudar. Se estivermos com os olhos abertos, vamos olhar e vamos nos direcionar para aquilo que é certo. Ou seja, se causamos mal a alguém, nós vamos pedir desculpas, perdão. Se falamos de uma forma que não foi tão legal, nós conversamos e pedimos desculpa, perdão. Nós recalculamos a rota da nossa vida. Mas para isso precisamos reconhecer. E a nossa própria capacidade humana, o nosso ego não quer reconhecer o erro. Nosso ego acha sempre que estamos na melhor posição, no melhor posicionamento. E não como servos. Queremos estar na ponta de tudo, sendo que o nosso lugar não é na ponta. Nós estamos abaixo da proteção de Deus. E se não foi Ele modificando, moldando, nos ajudando a recalcular a rota da nossa vida, pereceremos de forma triste. O capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo expõe a teologia do sofrimento apostólico e a esperança na eternidade. Ele compara o corpo humano terrestre a uma tenda temporária que será substituída por um edifício eterno nos céus. O apóstolo fala sobre o anseio de estar no Senhor e a solenidade do tribunal de Cristo, onde todos prestarão contas, e o amor de Jesus que o constrange. O texto culmina na gloriosa doutrina da reconciliação, afirmando que fomos feitos novas criaturas e recebemos o mistério de sermos embaixadores de Cristo na terra. O relatório médico, o saldo da conta bancária ou as notícias do jornal são realidades visíveis que tentam pautar o seu nível de esperança. Viver por fé significa olhar para essas coisas, mas escolher dar a última palavra, aquilo que Deus prometeu. Ajuste a sua ótica diária. Caminhe balizando pelas promessas eternas e não pelas impressões temporárias do que os seus olhos físicos enxergam. A arquitetura da estabilidade cristã. Ao integrarmos esses 6 versículos doutrinários, desenhamos um mapa da firmeza da estabilidade da alma do fundamento de Deus. A correção ótica. Olhar para as promessas e não para as crises. 2 Coríntios 5, versículo 7. A escola da renúncia. Abandonar a autossuficiência e buscar a Deus. Provérbios 3, 5 e 6. O posicionamento da mente. Alinhar o propósito em Deus para ter paz total. Isaías 26, versículo 3. O alicerce prático. Ouvir e praticar a palavra de Deus na tempestade. Mateus 7, 24 e 25. O resultado experiencial. Ser firme como monte de Sião e seguro na rocha que é Cristo Jesus. Salmos 125, versículo 1 e 46, versículo 1 e 2. Aprendemos hoje que a palavra e a verdade de que a estabilidade do cristão não depende de um ambiente favorável ou da ausência de lutas. O mundo ao redor pode tremer. Salmos 46. As tempestades podem golpear as estruturas, Mateus 7, e o cenário visível pode gerar desespero, 2 Coríntios capítulo 5. No entanto, quando o crente abdica do orgulho humano, Provérbios 3, fixa sua mente nas verdades eternas, Isaías 26,
e ancora sua vida na rocha da obediência, ele recebe uma estabilidade espiritual intransferível. Ele se torna como um monte de Sião. 125 do capítulo de Salmos. Firme, seguro e guardado por Deus. Por Deus que se move como um refúgio e fortaleza presente no dia da tribulação. Meu irmão, minha irmã, nossa confiança é em Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa segurança é nele. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhores para o Senhor. Tome-nos em tuas mãos, dirija nosso caminhar, perdoa nossos pecados e nos ajude. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.